div, dentro da div a gente tem P, e esse P vai ter a color blue. Assim já tá pegando exatamente o texto ali que a gente quis referenciar. Opa, fala devs, começando mais um vídeo aqui da nossa série de vídeos root. O que é essa série de vídeos roots? É uma série de vídeos onde a gente fala um pouco sobre conteúdos para quem está iniciando na programação, conteúdos mais básicos, mas conteúdos que vão agregar bastante para quem está começando na área e que está aprendendo muito sobre JavaScript, HTML, CSS, até conteúdos mais teóricos, conteúdos mais principalmente práticos, que o foco aqui é a gente sempre ser bastante prático. Mas é mais isso o foco dessa saga, e hoje a gente vai falar um pouco sobre CSS e maneiras de escrever o CSS de maneira mais organizada, de maneira menos confusa, para não deixar o nosso arquivo gigante do nosso HTML ou algo do tipo. E aproveitando, se inscreva aí no canal, dê um like aí no vídeo, comentem aí nos comentários algum conteúdo que vocês querem que a gente traga aqui no canal, alguma sugestão, algo que vocês querem aprender, que eu posso trazer para vocês, explicando calmamente, de uma maneira melhor aqui para vocês. E é isso, já vamos começar para não deixar o vídeo muito longo. Eu já tô aqui com o meu terminal aqui aberto. Esse terminal foi feito em uma outra aula que a gente fez aqui no canal, foi a aula de vídeo onde a gente integrou um terminal Linux dentro do nosso Windows. A gente já tem um vídeo aqui fazendo todo esse processo aqui no canal. Para quem estiver interessado, só dá uma procurada aí no canal. Agora, com esse terminalzinho aqui, eu só vou criar uma pastinha aqui, CSS, dentro dessa pasta. Eu só vou entrar nela e vou dar um code ponto pra gente abrir aqui o VS Code pra gente conseguir codar. Só pra quem não conhece, quem nunca codou nada, o VS Code é só um editor de texto que é usado para programação, onde a gente tem várias ajudas pra gente programar, coisas assim. Então, já com o nosso projeto aqui aberto, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui ele total na tela. Só algo antes que é bom para quem estiver seguindo como eu estou fazendo, é vir aqui nessa parte de extensões do VS Code e buscar aqui Live Server. E o que é esse Live Server? Ele é uma extensão do VS Code onde ela fica escutando o nosso arquivo HTML, fica escutando as mudanças que acontecem no arquivo. Por exemplo, se eu colocar um H1 e deixar o texto teste e eu mudar o texto para teste 2, ele vai mudar automaticamente dentro do nosso navegador, ao invés de ter que ficar recarregando a página. Então é uma maneira mais dinâmica de programar em HTML e CSS e bem mais simples e bem mais agradável programar assim dessa maneira. Para quem quer dar uma olhada, tem até o tutorialzinho aqui. Não tutorial, mas uma teste ao vivo dessa extensão. Mas vamos lá, eu já estou com a extensão aqui baixada. Vou vir aqui no nosso projeto. Vou criar uma pastinha index.html. É que o HTML, basicamente, para quem não conhece muito, é Hypertext Managed Language, que é uma linguagem de marcação de texto, ou seja, basicamente a gente vai trabalhar com textos e mais coisas mais estáticas e textos na programação. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma exclamaçãozinha, que ele já cria basicamente, emit abbreviations, que a gente tem vídeo aqui no canal também, que é um vídeo interessante para quem quer programar um pouco mais rápido em HTML, que o próprio VS Code tem alguns atalhos para fazer tags dentro de tags, algumas coisas mais rápidas, sem ter que ficar escrevendo toda a tag. Mas esse aqui é uma delas, que ele já cria toda essa estrutura básica de HTML pra gente. Eu vou tirar essas duas importações aqui para não confundir muito. Mas basicamente, eu só vou dar uma passada por cima das tags, para quem nunca programou. Esse head é basicamente nosso título da nossa página, quando a gente executar esse arquivo. Esse title é o título da nossa página, por exemplo. Se eu tenho essa página aqui, e aqui em cima tem um novo separador, esse aqui é onde vai estar o título do nosso projeto. Eu vou deixar ele aqui na direita, porque eu vou abrir ele no nosso navegador. Então, esse head é o nosso cabeçalho, que vai ficar, que é basicamente essa parte aqui de cima do nosso navegador. O body, onde vai estar todo o nosso conteúdo da nossa página. Aqui basicamente está dizendo que o HTML é a linguagem, vou até trocar aqui para PTBR, que é a linguagem que a gente está utilizando. A gente tem esse doctype, que basicamente diz que o nosso arquivo é do tipo HTML. E dentre o nosso, fora do nosso body e nosso head, a gente tem a tag HTML, que vai estar dizendo onde vai estar o nosso código do HTML. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir no Live Server, vai dar um Ctrl Shift P dentro do VS Code e vai abrir aqui o Live Server. Vou colocar aqui Live Server e tem aqui Live Server Open With. Já vai abrir aqui pra gente. Então, clicando aqui, ele vai começar a iniciar aqui pra gente. Para eu entrar, eu posso entrar no 127.0.0.1, dois pontos, 5500, que é essa porta que ele passa aqui pra gente aqui embaixo, barra o index.html, que é o projeto que eu vou querer ficar rodando na nossa página. Então, executando aqui, ele já criou aqui pra gente. Agora eu vou dar uma agilizada. O H1 é uma tag de título do nosso HTML, então se eu colocar aqui teste e salvar nosso arquivo, ele automaticamente vai mudar aqui dentro do nosso navegador a tag que a gente acabou de criar. Eu já vou criar o nosso arquivo aqui, styles.css, que vai ser o nosso arquivo de estilização da nossa página, onde a gente pode mudar a cor do nosso texto, estilizar melhor as nossas tabelas e coisas do tipo. E como que a gente vai adicionar o que tem dentro desse arquivo CSS dentro da nossa página HTML?
a gente pode vir aqui e por causa do Emmet Abbreviations vai ser um pouquinho mais fácil. Então, a gente pode colocar a tag link e a gente tem várias indicações que o próprio VS Code indica pra gente. Eu, no meu caso, vou usar essa aqui, 2.css. E vai passar aqui um rel. Opa, eu vou até dar uma espaçadazinha aqui pra gente. Ele passa rel style sheet, que basicamente está dizendo que é um arquivo de estilização. Ele passa o href, que é o link do nosso arquivo. No caso, eu posso até dar um Ctrl espaço aqui. E ele vai mostrar os arquivos, no caso, styles.css, que é o que eu vou estar importando. Agora, voltando aqui para nossa página, eu posso vir dentro do nosso style.css, passar o nosso H1, abrir e fechar chaves. E dentro aqui eu posso fazer qualquer estilização que eu quiser. Por exemplo, color, que eu vou mudar a cor do nosso texto, do nosso título. E passando color, ele já vai ter aqui o teste em vermelho. No caso, eu passei vermelho aqui no nosso atributo. Outra tag que a gente tem também, a tag div, que basicamente separa um bloco dentro do nosso HTML. Agora eu vou dar uma agilizada pra gente não acabar demorando muito tempo para chegar no CSS, que é o objetivo mais dessa aula. Se você quiser dar uma pausada no vídeo, vai vendo aos poucos. Mas continuando, div é essa tag aqui de separação de bloco, onde eu posso separar um bloco de onde eu quero estilizar, por exemplo, uma div, que é o cabeçalho, uma div, que é a tabela da nossa página, e etc. Aqui dentro eu posso criar um texto, que é o P, a tag P. Dentro dele eu vou criar outro teste texto, e ele vai já criar aqui na nossa página. Dentro daqui eu vou criar uma table, que é uma tabela, basicamente é o que vai envolver minha tabela. Dentro dessa tabela eu vou passar um tr, onde eu separo um bloco da nossa tabela. Dentro dela eu posso colocar um th, que é o título da nossa tabela, que vai estar em negrito basicamente. Por exemplo, campo 1, já embaixo eu vou colocar outro th, que vai ser o nosso campo 2. E embaixo desse tr eu vou ter outro tr que vai ser outra linha. Por exemplo, um tr vai ser uma linha da nossa tabela, o outro tr vai ser a linha de baixo. Então eu vou criar aqui um td, que é a mesma coisa que o th, mas só que ele não vai estar em negrito. Teste, vou colocar teste 1. Eu vou trocar para teste, vou colocar C1 e vou colocar C2. Salvando que nossa página já tem o nosso cabeçalho ali em negrito. E embaixo a gente tem os dois campos que a gente adicionou. Agora, vocês podem ver que dentro do nosso CSS a gente está criando várias, como se fosse uma cadeias e vários filhos dentro dessas cadeias, por exemplo. Dentro da nossa div a gente tem um filho dessa div, que é o P. Além desse filho dessa div, ele tem a table. E dentro dessa table ele tem mais outros dois, que são esses dois TRs. E como que a gente estilizaria isso no CSS? A gente poderia, claro, colocar um TR e passar o que a gente quiser. Por exemplo, color red. Ele já vai estilizar todos os nossos TR com a cor que a gente quer. Mas isso é uma maneira não muito boa e mais bagunçada da gente utilizar. Porque, por exemplo, dentro dessa página eu poderia ter outra table aqui embaixo, com outros conteúdos, com outra tabela, listando outras coisas. Mas ela seria estilizada também, porque eu estou usando o TR, que vai estar estilizando todos os TRs da minha página dentro do HTML. A maneira que é muito utilizada é a gente passar classes ou IDs para o nosso campo. Por exemplo, eu posso criar uma classe aqui, vou até deixar outra tabela aqui embaixo, e eu vou adicionar uma classe dentro dessa table, e vai ser tabela 1. E lá dentro do meu CSS, eu vou, ao invés de usar o tr, eu posso dar um ponto tabela 1, que eu vou estar chamando aquela classe que eu criei, e eu posso colocar aqui dentro dela color red. Ele já vai ser utilizando apenas uma tabela e não todas as tabelas da página como a gente tinha utilizado antes. Mas dessa maneira eu estou referenciando apenas aquele item, eu não sei aonde que ele está na minha página. Então, tem uma maneira muito interessante que é muito bem utilizada para a gente saber o caminho de onde está percorrendo aquele CSS. Por exemplo, como que eu faria? Eu poderia ver dentro da minha página, aqui eu tenho o H1 dentro do meu body e tem uma div. E dentro dessa div eu tenho uma table, então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, pegar minha div, que dentro da minha div tem uma table. E digamos que eu quero estilizar só os TH da minha página. Eu quero mudar a cor só desses campos aqui de cima. Então eu posso percorrer a table que dentro dela tem um TR e dentro dela tem um TH. Ou seja, então dentro dela tem um TR e dentro dela tem um TH. Então se eu salvar, a gente vai ter só os dois primeiros campos estilizados. Assim a gente tem muito mais bem descrito da nossa página todo o caminho que a gente percorreu. Se a gente até deixar o mouse em cima, ele mostra pra gente o caminho que a gente fez certinho. Por exemplo, aqui div, dentro table, dentro TR e dentro TH. E por que ele não pegou essa nossa tabela aqui de baixo? Porque o inicial do nosso CSS que ele vai percorrer o caminho, ele pega do body. Então, eu tô pegando no primeiro item, tô pegando a div. E dentro do nosso body, a gente tem fora da div essa outra table. Então, se eu fizer a mesma coisa e só tirar essa div, aí eu vou pegar a table que tá fora da div. Então, se eu salvar aqui, ele já tá pegando, no caso aqui ele vai estar pegando todas, porque as duas vão estar sendo referenciadas como table. Mas assim a gente poderia estilizar as duas. E dessa mesma maneira a gente pode estilizar assim, mas mesmo assim, para deixar mais específico o que a gente está fazendo, a gente pode passar classes também. Por exemplo, se eu utilizar aqui ponto tabela 1, se eu salvar, ela vai estar estilizando da mesma maneira que eu estivesse passando a tag do HTML table, mas nesse caso eu estou passando uma classe para deixar mais específico o item que eu quero estilizar. Outra maneira que eu acabei não citando, que é bom citar também, class normalmente é utilizado para a gente referenciar vários elementos. Por exemplo, eu quero estilizar todas as tabelas da minha página.
eu poderia passar class tabela para todas as tabelas da página. Por exemplo, passo um class, passar aqui dentro table, passar class tabela. Ele vai utilizar todas as tabelas. Então, se eu passar aqui tabela, nesse caso ele só vai utilizar uma, porque só tem uma dentro da div, mas se eu colocar geral, ele vai utilizar as duas. Mas a gente tem outro atributo que é mais interessante para utilizar coisas específicas. Digamos que eu quero utilizar apenas esse primeiro TH. Eu colocaria a tagzinha ID e passaria uma flag passando título. Agora, para referenciar, ao invés de utilizar ponto, que nem eu utilizei aqui, a gente vai utilizar hashtag, que vai estar referenciando o ID. Então, se eu colocar aqui título, eu posso colocar color blue, por exemplo. E eu vou estar utilizando apenas um item específico que a gente passou, que é esse item aqui que eu passei o ID, que é o item que está fora da div, que é essa table aqui, que é o primeiro TH, ou seja, exatamente esse campo que a gente utilizou. Além disso, só para deixar de citação, a gente tem outras maneiras também de instanciar o nosso CSS. Por exemplo, eu vou até tirar esse link do nosso style. E existem outras maneiras de a gente mostrar, de estilizar, mas um pouco mais bagunçado. Eu vou mostrar por último, mas são maneiras que é bom evitar sempre fazer. A gente tem o CSS inline, que a gente usa CSS diretamente nas nossas tags da HTML. Por exemplo, a gente pode pegar essa div e diretamente na tag dela a gente pode passar um style igual. E pode colocar o que a gente quiser aqui como utilização. Por exemplo, background color red. Assim, ele já vai utilizar pra gente exatamente o que tem dentro daquela div. Vou até tirar aqui, eu ver que é só aquele conteúdo que a gente tinha para a utilização da div. E além dessa maneira, a gente tem a utilização direto do nosso cabeçalho da nossa página, que é usando uma tag específica, que é a tag style. E dentro dessa tag style, a gente pode utilizar da maneira que a gente quiser, da mesma forma que a gente estivesse importando num arquivo externo. Por exemplo, a gente pode passar aqui div, dentro da div a gente tem um P, e esse P vai ter a color blue. Assim, já está pegando exatamente o texto ali que a gente quis referenciar. Agora, por último, que é muito interessante para quem está começando, já começar a organizar os seus projetos para desde o começo ter o costume de organizar de maneira correta o que está fazendo. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar da maneira que estava, para voltar o link que a gente tinha adicionado, pronto, já está na estilização aqui. É a gente separar tudo em arquivos para cada uma coisa ter a sua responsabilidade. Por exemplo, a gente pode vir aqui criar uma pastinha chamada CSS e dentro dessa pasta ter todas as estilizações do nosso HTML. Por exemplo, eu posso ter uma estilização aqui, cabeçalho aqui, e vai ser toda a estilização apenas do cabeçalho e importar isso dentro do nosso HTML. Aqui no caso, isso seria só para o cabeçalho, cabeçalho.css. Digamos que é isso aqui o nosso cabeçalho, por exemplo. E colocar esse arquivo CSS dentro da pasta CSS para já separar, mesmo que aqui, óbvio que seja muito simples, mas é bom desde o começo já ir separando, porque a longo prazo é algo que a gente sempre vai ter que fazer, a gente sempre vai ter que separar os arquivos em pastas para ter responsabilidades específicas. Não é obrigatório, mas para ter um bom trabalho, para tu fazer de maneira mais tranquila, não ficar cheio de gambiarra um projeto, é muito interessante sempre separar. A mesma coisa com JavaScript. Se você for criar um JavaScript para fazer alguma animação, para fazer uma animação com botão, uma validação de formulário ou algo mais específico, pode criar aqui uma pastinha JavaScript e dentro dela criar a pasta que você quiser, por exemplo, timer.js. E aqui vai ter toda a regra de negócio do timer e assim por diante. Mas é isso que eu tinha mostrado pra vocês, é só um conteúdo pra gente ver um pouco mais sobre como utilizar CSS de maneira mais, não necessariamente mais fáceis, mas de maneira mais organizadas e menos confusas a gente ter o nosso CSS dentro da nossa página HTML. E é isso, devs, curtam o vídeo, comentem aí embaixo alguns conteúdos que vocês querem que a gente traga aqui no canal. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, e é isso que eu tinha mostrado pra vocês. Valeu, devs, falou!